Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos e especialidades e que tem o patrocínio da Bradimex, é a principal associação representativa desse segmento no país, o segmento de distribuição de medicamentos. E a gente já recebeu várias farmacêuticas brasileiras aqui no Panorama Talks e hoje a gente tem a honra de receber mais uma. Estamos aqui com a Bion e o Renato Arroio, que é o CFO da farmacêutica. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui falando com vocês, com o pessoal do Panorama Talks, vocês que são referência aí no setor. A gente sempre consome o material de vocês e é um prazer estar contribuindo aqui com o Panorama Talks, falando um pouco sobre a Bion e um prazer estar aqui com vocês que são referência no setor. Bacana, Renato. Obrigado aí pelo prestígio. Só para contextualizar, o Renato ele tem pelo menos 10 anos de experiência como CFO, além de 24 anos de experiência profissional, né, em diferentes áreas, né, de negócios. Muito legal, né? Acho que ao mesmo tempo que ele vem trazer um pouquinho do olhar de fora, né, por toda essa experiência, ele inclusive teve uma vivência profissional em Chicago, nos Estados Unidos, mas também a gente brincou nos bastidores, né? Ele é o homem do dinheiro, então, e com certeza essa é uma das angústias, né, ligadas a esse segmento, a sustentabilidade financeira, quem paga a conta, então, né, a gente tá com o homem e o bolso certo aqui no programa, né? Mas, Renato, vamos para começo aí de conversa, né, entender um pouco, até pelo lado da Bion, como farmacêutica nacional, como é que ela enxerga o momento atual do país em relação ao acesso a medicamentos de especialidades? Como é que você vê esse momento? Há evoluções, desafios? Me fala um pouquinho da tua percepção. Não, obrigado pelas menções aí, né? Como você falou, eu tenho 10 anos aí como CFO, né? Me juntei à Bion há pouco mais de um ano e estou muito feliz aqui com os desafios que nós temos aqui. Acho que o desafio do mercado brasileiro, né? Ele é um desafio bastante abrangente, né? Hoje a gente tem um número grande de empresas entrantes de biosimilares, né? Mas o processo burocrático e às vezes a demora em aprovações faz com que às vezes se demora muito com que a gente consiga prover o acesso ao medicamento. Então acho que um ponto importante é a gente procurar alavancas possíveis e maneiras autossuficientes e importantes para que a gente consiga levar o maior número de biomedicamentos à população brasileira a um custo acessível e promover a utilização de medicamentos que hoje poucas vezes são utilizadas pela população. Nisso, acho que entra o papel aí do SUS, né, do governo federal, em apoiar essas iniciativas, das agências reguladoras, né, em se intensificarem nesse projeto de trazer um pouco mais de fluidez e rapidez, né, e também de empresas, né? A Bion hoje é uma empresa com foco total em biomedicamentos, é uma empresa focada em biotecnologia. A gente não tem muitas empresas nesse setor aqui no Brasil. Ela é uma empresa que construiu uma fábrica, que é a única fábrica de glargina no Brasil, de insulina glargina, que é uma insulina muito melhor para o paciente. Então, precisa de mais iniciativas como a da Bion, de iniciativas importantes como a Bion tem oferecido ao mercado, mas acho que o mercado tem que ser um pouco mais dinâmico e os entes desse mercado deveriam opinar um pouco mais de como tornar esse mercado um pouco mais fluido para que a gente tenha o acesso a medicamentos mais baratos, mais acessível à população que necessita e, de certa maneira, fazer com que a expectativa de vida cresça ainda mais com o acesso melhor a esses medicamentos. Com certeza, Renato. A gente já repercutiu algumas vezes aqui no Panorama, né, as dificuldades, né, burocráticas, né, para a gente ter a aprovação de um medicamento, né, no país, né? Até mesmo medicamentos inovadores, né, que em tese teriam uma relevância social mais impactante, né? Então, é necessário mudar mesmo esse cenário. E do ponto de vista da Bion, né, vocês focando nessa área de biomedicamentos, né, e
aproveitando já o fato de você ter falado da fábrica de insulina, me fala um pouquinho sobre esse investimento e sobre as perspectivas, né, de escoamento desses produtos no mercado brasileiro. Sem dúvida, acho que é muito importante a gente falar sobre a inauguração da nossa fábrica e, e ela está apta a produzir desde abril desse ano, né? Então foi um segundo trimestre aqui bastante importante para a companhia. A companhia hoje ela tem a capacidade de produção de 20 milhões de carpules e 20 milhões de frascos aqui na unidade de Nova Lima. Foi um trabalho muito desafiador de todos do grupo aqui da Bion, de pesquisadores, de executivos, de pessoas que sonharam por esse momento por longos anos, né? Tentando contextualizar um pouquinho a Bion, né? A Bion é uma empresa que surgiu em 2001 como um legado da Biobras que fora vendida para Novo Nordisk, né? Então houve um spin-off da Biobras, a parte de ativos foi para Novo Nordisk e a Bion ficou com toda a parte técnica, pesquisadores, um background tecnológico, né? Em 2012, 2013, a empresa faz a abertura de capital, ela faz um processo de dívida e de equity para o projeto da construção da fábrica. Então, o projeto em si, ele se iniciou em 2014. Então, a gente está falando de 10 anos de um início de um projeto que aí passa por todas as prerrogativas necessárias, né? Houve a construção da planta, as aprovações necessárias, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista de alvarás e de necessidades mais relacionadas à fábrica como um todo, né? E agora, nesse momento, a gente tem uma fábrica ultramoderna, pronta para produzir insulinas e injetáveis aqui no Brasil. A gente é a única planta a produzir insulina glargina aqui no Brasil, insulina glargina que nos mercados mais desenvolvidos é a insulina mais usada, ou seja, as análogas são muito mais usadas do que a insulina humana em mercados mais desenvolvidos. E a Bion está pronta a oferecer essa tecnologia, essa flexibilidade, essa segurança nacional, né, de se ter uma planta produtiva aqui no Brasil, uma planta nacional, à população brasileira. Então, é isso que a gente sempre menciona, né? A Bion não só é uma importante realização de desafios que foram concluídos para os executivos da companhia, para os acionistas da companhia, mas é ultra importante para a sociedade brasileira, de ter essa segurança nacional, de ter um produto fabricado aqui. E nesse momento, Leandro, a gente está produzindo já os primeiros lotes que devem ser entregues ao mercado a partir de agosto, né? Então a gente vai passar a entregar os produtos nacionais produzidos aqui na Bion e inicialmente a gente vai entregar a glargina. Só para contextualizar, o nosso produto da Bion hoje no Brasil, no primeiro TRI de 2024, isso são dados públicos, né? Dado que a empresa é uma empresa de capital aberto, a gente atingiu 36% de share. Então é um produto que vai iniciar a sua produção aqui no Brasil, mas ele, de certa maneira, já tem um track record, dado que ele já tem 36% do mercado. Então, já é um produto conhecido, um produto que a gente espera intensificar suas vendas com a produção aqui no Brasil, e um produto que a gente espera que mais pessoas passam a utilizá-lo e ter mais segurança e prover isso, inclusive, aos estados, ao governo federal, como uma iniciativa muito importante para a população brasileira. Com certeza, Renato. E como vai funcionar o modelo de distribuição, né? Considerando a proporção, assim, é voltado só para a rede pública? Haverá também um trabalho envolvendo pagadores institucionais privados, como planos de saúde? Como é que está essa previsão de distribuição? Hoje a gente vende, a divisão da nossa venda hoje, ela é muito parelha entre público e privado, né? A gente já vende hoje para distribuidores, já vende hoje direto para grandes grupos farmacêuticos, né? E além disso, a gente vende tanto para secretarias estaduais quanto para governo federal. Então, é uma venda muito pulverizada, a gente consegue ter penetração em todos os portfólios de canais de distribuição, né? Então, tentando sumarizar a sua pergunta, mas
não podendo ser tão objetivo, a gente vai atuar em todos os canais. A gente vai atuar no canal privado, a gente vai atuar no canal público e a gente espera que a glargina, num certo momento, ela passe a substituir a insulina humana no país, dado que quando a gente olha os países desenvolvidos, ele tem uma participação muito maior de análoga em relação ao humano. Então, falando sobre um dado brasileiro, né, e tentando fazer um comparativo com economias muito mais pujantes, né, no Brasil, cerca de 80 a 90% da insulina ainda é uma insulina humana, aquela que propicia ao paciente muito mais riscos de hipoglicemia. A insulina análoga, no caso a glargina, ela é uma insulina que minimiza muito esse risco, que ela dá uma flexibilidade muito maior ao paciente. E por isso que em países mais desenvolvidos, onde no Brasil 80 a 90 é insulina humana, em países mais desenvolvidos isso é invertido. 80 a 90 é análoga. Então, a gente espera que em algum momento a gente tenha uma migração. É claro que esse é um processo que demora, mas com uma fábrica local, com um produto que hoje já não é tão mais caro que a insulina humana, está muito próximo em termos de equivalência de preço, a gente consegue ser uma alternativa importante e é aqui que a gente espera uma avenida de crescimento importante para a Bion. Bacana. Renato, na relação com o poder público, você identifica lacunas que você entende que possam ser preenchidas para ampliar acesso e adesão? Me fala um pouquinho dessa interação e dos desafios que ela naturalmente impõe. Eu acho que as PDPs, né, acho que são, recentemente a gente teve a chamada aí para as PDPs, né, acho que isso é muito importante, acho que é importante o governo federal atuar visualizando alternativas para preencher essas lacunas que nós temos, né? O Brasil, nós temos quase 17 milhões de diabéticos no Brasil e, com certeza, nem todos que teriam que tomar medicação hoje tomam, né? Então, acho que é importante, primeiro, você verificar e conseguir triar essas pessoas que têm necessidade para tomar determinados medicamentos, e aqui eu estou falando de diabetes, mas pode ser outros também medicamentos que são importantes para uma qualidade de vida muito melhor, focar nessas PDPs e conseguir atender o maior número de pessoas, né? O outro ponto, que não menos importante, é essa questão da burocratização e da demora, né, em determinados processos. Eu acho que a gente tem que buscar aí, nós, formadores de opinião do setor, farmacêuticas, empresas, atores, né, desse mundo farmacêutico como um todo, atuar de maneira forte, provendo iniciativas, provendo melhorias que possam ser colocadas, porque no final do dia, às vezes o medicamento vai ser importante para a população, porque ele vai chegar a um preço mais barato, com a elasticidade da queda de preço do produto, mais pessoas vão usar. Então, sumarizando, eu acho que as PDPs vêm para ajudar nesse processo, e além disso, eu acho que a desburocratização de alguns processos hoje relacionados a novos produtos também poderiam ajudar bastante. Acho que esses seriam os pontos principais aqui que eu elencaria. Legal. E além assim, além do trabalho envolvendo a insulina, quais outras áreas terapêuticas vocês têm atuado? Ou me fala um pouquinho de outras frentes da Bion. Bom, o segundo quarter, como eu falei, foi um quarter muito importante aqui para a Bion, do ponto de vista qualitativo e de licenciamento de novos produtos. Hoje a Bion ela já atua no setor de diabetes e metabolismo, né? Ela atua também no setor de antitrombóticos, né? Nós temos a enoxaparina também que nós entregamos e comercializamos aqui no Brasil, e também a gente está no setor oncológico, né? Então, o setor que hoje é tão pujante no mundo, né? Hoje se tem tratamentos muito mais eficazes, né? E de certa maneira
que protegem muito mais o paciente, fazendo com que esse paciente tenha uma expectativa de vida muito maior e uma qualidade de vida excelente, né? Então, hoje a gente vende o trastuzumab, que é um produto que também está entre os dois aí em termos de market share. A gente tem quase 20% de share atingido no primeiro trimestre. O Gemaxan, que é o nosso produto, que é a enoxaparina, que é o produto antitrombótico, também a gente tem cerca de 10% atingido no primeiro trimestre de 2024. E a gente tem importantes lançamentos a serem feitos nos próximos anos. Então, posso dizer o bevacizumab, que também é um produto oncológico, que a gente está no rito de aprovação da Anvisa, esperando que isso seja aprovado o mais breve possível. A gente também tem o ranibizumab, que é um produto oftalmológico, é um MAB que atua basicamente em retina, né? Doenças graves na retina. E a gente teve dois licenciamentos aí que mexeram muito com o valor do market cap da companhia e com o valor das ações da companhia, que foi o licenciamento da semaglutida, que é o similar aí do Ozempic, e além disso, a liraglutida, que é o similar do Victoza e do Saxenda. Esses produtos, acho que mexeram muito com valores das ações da companhia, dado que são produtos que atingiram no ano de 23, quando você soma esses dois mercados, Lira e Sema, algo com 4 bilhões de faturamento. Então, se a gente imaginar que no momento que entram novas empresas que vão participar desse mercado, hoje é um produto, o Ozempic, que custa cerca de R$ 1.000, à medida que entram novas empresas, naturalmente e inexoravelmente, o custo desse produto vai cair para o paciente, mais pacientes vão usar, mas ainda assim, esse mercado deve crescer, porque a elasticidade, no momento que você cai o preço, muito mais pacientes vão entrar nesse mercado. Então, ou seja, uma queda de preço de 20% provavelmente vai ocasionar uma alta possibilidade de receita para a companhia. E aqui tem dois pontos. Primeiro ponto do acionista, ou seja, isso é super positivo para o acionista e para as pessoas que veem a Bion como uma importante empresa a investir, mas também muito importante para os pacientes brasileiros em terem um produto que vai ser comercializado a um custo muito mais atrativo para a aquisição dos pacientes. Esse mercado, eu não tenho dúvida que ele vai ser pujante nos próximos anos, ele vai ser um mercado muito alto ainda por muito tempo, e o fato da gente ter a semaglutida, que tem um custo um pouco maior, e a liraglutida, que tem um custo um pouco menor, vai fazer com que a gente aumente ainda mais o nosso portfólio de diabetes e metabolismo, né? Fazendo com que a gente tenha quase que toda o portfólio em termos de diabetes e metabolismo. E não menos importante que esses produtos, também a gente licenciou a Degludeca, que é uma outra insulina de ação prolongada, né? Também a gente fez um licenciamento, e todos esses licenciamentos são com grandes empresas, empresas que têm market caps altíssimos nos seus países, empresas que têm produtos aprovados nos Estados Unidos, empresas que têm produtos aprovados na Europa, e com isso a gente traz uma oportunidade muito positiva para o mercado brasileiro. Renato, com esse pipeline em áreas tão sensíveis, né, e só de fora o alcance, né, que a gente está falando de 17 milhões de pacientes com diabetes, sem contar as outras patologias que de alguma forma vocês contam com tratamentos. Eu sei que você não vai contar, não dá para contar a receita do bolo todo, mas uma pitadinha pelo menos para a gente é bem-vinda. Qual é a estratégia para trabalhar uma competição, para trabalhar conviver com essa competição com multinacionais no segmento de especialidades? Que, que saídas você entende que são as mais adequadas considerando o cenário de uma indústria farmacêutica nacional? Bom, acho que é muito boa a pergunta, né? E me permita voltar um pouquinho no market share que a gente falou aqui dos principais produtos da Bion. Então, hoje, no setor de glargina, a gente já concorre com grandes empresas, empresas que às vezes possuem 90% de share nos países em que atuam. Então, nesses mercados, a gente teve desafios similares ao que a gente vai ter pela frente. E a gente conseguiu
ter uma boa penetração no mercado de gliadina, chegando a 36% de share no primeiro tri. O mercado de trastuzumab, que é um mercado oncológico, é altamente disputado. Você tem 6 ou 7 grandes players disputando, empresas grandiosas, grandes farmacêuticas que disputam esse mercado, e a gente conseguiu 20%. A estratégia nossa é manter as mesmas atitudes e os mesmos desafios que nos foram imputados tempos atrás para que a gente pudesse atingir esse pipeline de penetração e esse market share. E o que eu sinto como importante é a Bion hoje, ela tem um corpo de vendas altamente capacitado, ela tem um grupo de executivos também muito capacitado e muito gabaritado. O presidente da companhia é ex-executivo e ex-presidente de grandes empresas aqui no Brasil. Nós temos executivos que têm 40 anos de biotecnologia na equipe, nós temos grandes pesquisadores, nós temos pessoas que conhecem o mercado a fundo, tanto o mercado institucional quanto o mercado de varejo como um todo, como o mercado público. Então, acho que esse grupo de pessoas trabalhando de maneira muito unificada fez com que a Bion conseguisse atingir esses patamares de market share. O que a gente tem que fazer é intensificar um pouco disso. Nós sabemos que os mercados que nós estamos entrando nesse momento serão mercados ultra disputados, mas não mais disputados que o mercado que a gente já opera hoje, e o mercado oncológico é um desses. E o outro ponto importante, por ser uma empresa brasileira, nacional, presente nacionalmente, e não sendo tão grande quanto as multinacionais, a gente consegue ser muito menos burocrático, tomar ações mais rápidas, tomar ações mais flexíveis em certos momentos, para que a gente possa atender da melhor maneira os nossos clientes. Então, eu já trabalhei muitos anos em multinacional e sei que, às vezes, as decisões são mais burocráticas, né? Então, o fato da Bion ter essa flexibilidade nos permite atacar muito mais rapidamente os problemas e nos permite tomar ações que vão ser mais eficazes e nos permitem atingir um mercado endereçável rapidamente. Bacana. E, entre outros desafios, a gente tem um país com dimensões continentais. E você comentou, né, lá atrás, falando um pouquinho sobre parte do processo envolve as distribuidoras, né, de medicamentos. Queria que você falasse um pouquinho do papel, né, da distribuição nesse contexto, né, nesse contexto Brasil, né? Sem dúvida, importantíssima pergunta, né? Quando a gente pensa em distribuição de qualquer produto, né, a gente não passa para os desafios que a gente tem numa cadeia como a Bion está atrelada. Então, tem produto que a gente tem que andar de 2 a 8 graus, tem produtos que podem ter uma temperatura diferenciada. Você vai entregar no Nordeste brasileiro com uma temperatura externa totalmente diferente, você vai entregar no sul do Brasil, que também tem uma temperatura muito mais fria do que outros setores. Então, você tem que se adequar a todo esse tipo de ecossistema que você participa. Então, esse desenvolvimento de entregar medicamentos diversos em diversas regiões, isso fez com que a gente se preparasse para estar pronto a atuar nos mais diversos setores nesse momento. Então, hoje a gente entrega produtos que dependem de uma refrigeração completamente diferente um dos outros, e a gente tem obtido muita qualidade nisso. A gente vem melhorando ano a ano a nossa distribuição, tanto do ponto de vista de entrega, de first fill, a gente tem entregue isso muito rapidamente. A gente tem percebido que os distribuidores, cada vez mais, têm elogiado os processos crescentes e em melhora da Bion. Isso faz com que a gente perceba que a gente está pronto para os desafios futuros. É claro que a melhoria tem que ser contínua e a empresa sabe disso, mas é importante saber
e ter no nosso track record que a gente já passou por desafios muito similares ao que a gente vai ter pela frente. Mas, sem dúvida, a distribuição é um importante elo, dado que os produtos que a gente vende até agora, né, antes da parte fabril, basicamente é distribuição e comercialização. E ninguém atingiria o share que a gente tem hoje em produtos oncológicos e produtos de diabetes se a gente não tivesse uma boa logística. A logística faz parte do nosso produto. A logística faz parte do produto nosso a ser comercializado. Chegar um produto na hora, chegar o produto em ótimas condições, e acho que isso a gente vem trazendo de uma maneira muito constante, e isso nos trouxe ser reconhecido no mercado, estar no top of mind para os nossos produtos e trazer produtos melhores para a população brasileira. A conversa poderia ser muito mais longa. Eu sempre falo isso porque é verdade mesmo, né? Porque realmente a gente está diante de um mercado com muitas complexidades e desafios. Mas, Renato, só tenho a agradecer a tua participação. Ouvimos aqui o Renato Arroyo, CFO da Bion. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado, é um prazer participar com vocês. Uma boa tarde a todos vocês. É isso aí, obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado demais dessa entrevista e, para não perder nenhuma edição do Panorama Talks, vou deixar aqui a dica. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe também o Panorama Talks nas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. Um grande abraço.